Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Perspectivas em Desenvolvimento Humano. Eu me chamo Kelly Gomes, psicóloga clínica, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que exige cuidado e responsabilidade: a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. Setembro é o mês da campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a importância de falar abertamente, com respeito e empatia, sobre a vida e sobre formas de prevenir o suicídio. Antes de começar, quero lembrar que este episódio pode trazer conteúdos sensíveis. Caso você esteja passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. Você pode ligar gratuitamente para o CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188, disponível 24 horas por dia, ou buscar atendimento de saúde na sua região, ou na unidade básica de saúde ou na UPA mais próxima da sua casa. Hoje, eu recebo duas pessoas queridas para a nossa conversa. A psicóloga especialista em prevenção do suicídio, doutora Fabiola Langaro. Ela é psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia, com especializações em existencialismo, saúde hospitalar e cuidados paliativos. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Muito obrigada. E recebemos também o nosso querido médico, Dr. Daniel Machado. Muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Então, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, criado em 2003 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, é celebrado em 10 de setembro para reforçar a importância dos cuidados com a saúde mental e da prevenção ao suicídio. E você sabe como essa história começou? Então, a campanha Setembro Amarelo nasceu a partir da história de Mike, um jovem norte-americano habilidoso em mecânica, conhecido por sua simpatia e disposição para ajudar. Em 1994, Mike reformou e pintou de amarelo um Ford Mustang 1968, que se tornou sua marca registrada. Surpreendendo familiares e amigos, ele cometeu suicídio, ou morreu por suicídio, apesar de ter sido sempre visto como uma pessoa alegre e prestativa. Após sua morte, seus entes queridos criaram um programa Fita Amarela para conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. E essa história é marcante porque nos mostra que nem sempre os sinais de sofrimento emocional são visíveis. Segundo o Ministério da Saúde, 96,8% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais, sendo a depressão a primeira causa. Entre os sinais de alerta estão desinteresse, apatia, choro frequente e baixa autoestima. No Brasil, o Setembro Amarelo começou em 2015, inspirado em ações internacionais para lembrar que falar salva vidas. Segundo dados da OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E sabemos que para cada caso consumado, muitas outras tentativas aconteceram. Mas a boa notícia é que o suicídio pode ser prevenido. Isso exige informação de qualidade, acolhimento e uma rede de apoio preparada. Para nos ajudar a entender melhor, eu começo então conversando com os nossos queridos convidados. Fabiola, muitas pessoas ainda têm medo ou preconceito de falar sobre suicídio. Quais são os principais mitos e verdades a respeito desse tema? Bom, eu destacaria, em primeiro lugar, talvez a ideia de que quem quer não dá um alarme falso, né? Vamos pensar assim, de quem pensa no suicídio e tenta o suicídio não vai falar sobre isso, assim, né? É um pouco essa ideia de que até a gente vê, às vezes, nos serviços de saúde, infelizmente, ainda também, né? Um certo preconceito, assim, com pessoas que, às vezes, tentaram e não foram efetivas, né, nas suas tentativas, mas que aí voltam para o serviço e aí vai se criando aquele estigma, assim, de que a pessoa, na verdade, ela quer chamar atenção, né, vamos pensar assim. Então, acho que esse é um mito, porque a gente sabe que um dos fatores de risco para o suicídio é a pessoa ter tentado o suicídio já em algum momento da vida dela, né?
Então, a gente sempre diz que se a pessoa de alguma maneira está demonstrando algum sofrimento, se ela fala, ainda que de maneira indireta sobre isso, a gente precisa considerar, sim, como um sinal de alerta, como um sinal de pedido de ajuda, né? Então, acho que isso é o que eu destacaria, assim, né, como principal. Também tem um pouco a ideia de que quem tenta o suicídio ou é covarde ou é corajoso, assim, né? E a gente sempre diz que, na verdade, não se trata nem de covardia, nem de coragem. É, na verdade, um sinal de sofrimento mesmo, porque alguém que está bem, que está conectado com a vida, com as pessoas, provavelmente não vai pensar na possibilidade de encerrar a sua vida antecipadamente, né? Então, acho que, assim, esses mitos e as verdades também, claro, estão muito conectados, assim, nesse sentido, né? É bem interessante a questão da tentativa em repetição, porque com o médico de emergência a gente vê, no mínimo, uma vez por semana, alguém tentando suicídio, muitas vezes com ingesta de medicação. E, infelizmente, muitas dessas pessoas já é a terceira, quarta, quinta tentativa, né? E aí começa esse discurso de que, não, mas isso aí é só para chamar atenção. Ah, como é que vai se matar com 10 comprimidos de paracetamol? Isso aí era só para chamar atenção. Mas realmente é um sinal de sofrimento. Aquela pessoa tá numa situação onde ela não vê mais saída, né? Onde onde realmente não tem mais ação que seja pertinente na mente dela e ela acaba indo para essa ação extrema, realmente, né? Que é a tentativa de terminar com a própria vida. E é muito triste. E eu também penso que muitas vezes pode acontecer uma fatalidade entre o tempo que a pessoa faz a ingesta do medicamento e o tempo de atendimento. E de fato ela pode vir a morrer. E muitas vezes as pessoas também elas esperam assim, não é nada, só tomou 2 comprimidos. E isso vai sendo invalidado de uma certa maneira pela família ou pelos próprios amigos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre costumo dizer, existem situações que a gente não vai pagar para ver. Então, assim, se a pessoa ela tem algum comentário, se a pessoa já tem um histórico de tentativa, o que ela menos precisa naquele momento é de julgamento. E o que ela mais precisa é de apoio e de acolhimento. Eu ia comentar assim, porque na verdade é difícil, claro, né, para a família, para quem está próximo, abordar o assunto, assim. Então, é uma forma, às vezes, até da família se proteger um pouco, né? Um aspecto meio que de uma negação, assim, não deve ser, né? E é isso, acaba, às vezes, banalizando, não levando a sério mesmo esses sinais, né? Mas é importante a gente pensar que não, de alguma maneira, se a pessoa está demonstrando, então, se eu não sei o que fazer, eu procuro alguém, eu converso com alguém ou com algum profissional para me ajudar também a pensar qual a melhor maneira de abordar. Porque também tem um mito de que se a gente falar sobre isso, aí mesmo que vai induzir, né? Ou que vai dar ideia para a pessoa, né? Enfim. E não, a gente entende que, na verdade, a gente precisa mesmo falar. E que, às vezes, a pessoa também não sabe muito bem como buscar ajuda. E, às vezes, ela vai dando ali, né? Alguns sinais. E se alguém aborda e fala, olha, isso que você está me dizendo é importante, quero entender melhor. Ela pode sim, né? Talvez entender isso como um lugar seguro para falar sobre, para justamente buscar a ajuda que ela precisa, né? Exatamente. E pensando que a informação ela é importante, né? O conhecimento ele liberta de alguma forma. Isso que você traz quando a gente discute sobre esse tema com respeito é uma forma também de mostrar que existem outras alternativas para além da morte. Então, e que ela também vai ser apoiada nessas outras alternativas, porque tem pessoas que ou vivem sob pressão da família, algum tipo de expectativa, ou sob a pressão da sociedade e acaba interpretando que não vai ter apoio para suas decisões ou que é melhor morrer por suicídio do que fazer essa vergonha à família. E se a família não fala sobre esse tema e não demonstra o quanto a pessoa ela é amada e pode ser cuidada, isso pode fortalecer a ideia de que a morte é um caminho. Infelizmente é uma realidade grande, né? A gente tem pressões sociais importantes e muitas vezes não é
apenas um fator, na enorme maioria das vezes não é apenas um fator, né? A gente tem a expressão na língua portuguesa, né? A última gota d'água. Isso. E, infelizmente, o risco de suicídio ele acaba funcionando dessa maneira. É uma questão, muitas vezes, clínica, mais uma questão psicológica, mais uma questão social, e isso vai somando até que uma hora o copo realmente transborda e a pessoa acaba, então, recorrendo a ações mais graves. E a gente precisa conseguir entender quando o copo está enchendo, né? Existem níveis de pressão que são inerentes à vida, mas a gente, através de rede de apoio, através de um bom acompanhamento profissional, a gente consegue realmente ter válvulas de escape para não encher e transbordar esse copo. A gente costuma falar que tem fatores de risco e fatores desencadeadores, assim, né? Porque às vezes é isso, a pessoa já tá ali num sofrimento, e aí a ideia, né, dessa última gota d'água, assim, às vezes a perda de um emprego, né, um desentendimento familiar, alguma situação, assim, aguda, que aí, como você falou, às vezes entra até nesse aspecto, assim, da impulsividade, né? De que a pessoa tá ali no sofrimento e, de repente, ela toma uma medida extrema e acaba realmente, às vezes, né, gerando a morte dela, assim, né? Então, às vezes, até um risco não calculado, assim, né? Enfim, às vezes num acidente de trânsito, né? Aí Alguma situação. os meninos sofrem mais com isso, né? Uhum. O homem jovem ele tem certeza absoluta que ele é imortal, né? Então, ele vai tomar esse tipo de risco e muitas vezes a gente está... a pessoa está lá andando de carro numa velocidade completamente fora do correto, ou até bebeu e está dirigindo, e é um tipo de comportamento que tem características suicidas também, né? É você se expor ao risco. Você não está tomando uma ação deliberada de suicídio, mas você está se expondo ao risco porque se acontecer, né? Então, talvez a morte seja melhor, inclusive. É uma situação que também tem que acender um alarme, né, na família e na rede de apoio desse paciente. Isso. E vocês comentando, eu me lembrei daquele livro Cérebro do Adolescente. O autor, ele até conta uma história parecida com essa, de um jovem que ele andava em alta velocidade, infelizmente vinha um outro carro, e nesse outro carro tinha um professor do autor do livro, e foi um acidente fatal, né? O professor dele faleceu, mas o adolescente ali sobreviveu. E como isso também tem reverberado na adolescência de alguma forma. Muitas vezes você vai conviver com os adolescentes e eles já estão num nível de sofrimento tão elevado que eles só pensam, não, a única saída que eu tenho é essa. Você não consegue perceber uma perspectiva de futuro. E aí junta com a representação social de que a adolescência é uma fase difícil, e aí as pessoas se tornam mais reativas ao sofrimento do adolescente, ao invés de acolhê-los. E aí esse fator impulsividade também que vocês comentaram, aumenta o risco de suicídio na adolescência, não é? Uhum. Exato. Então tem que ter muito cuidado. E quais sinais de alerta os familiares e amigos podem observar? Bom, é interessante isso que quando você traz a história do Setembro Amarelo, né? Porque é isso, assim, a gente associa também muito aquelas pessoas deprimidas, assim, né? Ou de modo geral as pessoas associam muito. Mas não é só, né, para essas pessoas, porque é isso, às vezes a pessoa tá ali num sofrimento muito silencioso, né? Sem compartilhar, sem queixas, né? Vamos pensar Isso. assim. Desculpa. Então, assim, acho que uma questão eu até fico pensando que a anterior é a gente tentar olhar mesmo para as pessoas, conhecer um pouco mais as pessoas com quem a gente convive, assim, né? Tá atento, ter os espaços também, né? Para saber um pouco mais sobre o outro. Porque, principalmente para as pessoas que talvez não vão falar tão diretamente ou não vão demonstrar, né, tão claramente, às vezes é a oportunidade que a gente tem da pessoa se sentir segura ou da gente também conseguir observar algum comentário, algum sinal de alerta, né? Mas para quem às vezes já está num sofrimento também mais evidente, às vezes
falas como, talvez seria melhor não acordar, ou, né, talvez seria melhor se eu não tivesse aqui, talvez as coisas se resolveriam se eu só sumisse, queria dormir, não acordar mais, né? Às vezes uma mudança repentina, assim, também, né, de humor, assim, porque de repente estava super deprimido, e aí de repente começa a estar tudo bem e começa a resolver. Porque, assim, claro, a gente espera que a pessoa melhore, mas às vezes uma melhora muito repentina e significativa que chama muito atenção, né? Que às vezes também falam, poxa, mas tá, né? Não tá muito ali condizente com o que vinha acontecendo. Ou o contrário, a pessoa de repente começar também, né? Se retirar mais, assim, né? Ficar mais reclusa, mais isolada, né? Não participar mais tanto das atividades, assim. Enfim, são esses comportamentos que talvez a gente possa, né, observar. E, de novo, assim, lembrar que a gente abordar, né, tentar conversar, de que tá vendo que tem alguma coisa que não tá legal ali, é a ideia do falar, né, como você também colocou, assim, que o ideal é que a gente possa falar, porque falar ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo e buscar a ajuda necessária, né? E é interessante sempre tentar aprofundar essa rede de apoio, né? A pessoa ter uma rede de apoio boa é um fator preventivo, inclusive. Então, buscar saber mais sobre como é que a pessoa está se sentindo, buscar saber mais sobre o que está acontecendo, como é que está esse fator, aquele fator da vida, como é que está na escola, como é que está no trabalho, como é que está nos relacionamentos. Tudo isso é importante para entender, né, se a pessoa está bem ou não e para estar mais atento nesse ponto, né? Nem sempre a gente vai ter um sinal de alerta claríssimo, como uma tentativa não sucedida de suicídio, mas muitas vezes a gente vai ter sinais secundários que estar atento vai ajudar tanto a prevenir o fato quanto a diminuir as chances de, né, acontecer o suicídio mesmo, por estar dando um suporte a mais, né? Então vai ser uma dupla prevenção, digamos. Isso. Acho que tem umas questões, assim, pra gente pensar, né, que é isso, acho que tem às vezes, os alertas, né, que são mais evidentes, vamos pensar assim, nesses comportamentos mais claros, mas é isso, tem muita gente que tá por aí, tá sofrendo e que às vezes a gente não faz ideia, né, porque a gente também vive numa sociedade onde as pessoas não conversam muito, não se conhecem muito, né, não tem espaço, assim, para diálogo. Você comentou de algumas histórias, né? Eu me lembro muito de uma história que uma vez eu ouvi de um adolescente que morreu por suicídio. E aí os pais foram perguntar para um dos professores dele, falou, poxa, você sabe o que pode ter acontecido? E o professor falou, mas como Não sei, assim, cara, eu não sou né? pai, né? Assim, não, é porque ele falava muito de você, ele tinha muito Sim. você como referência, assim, né? Então, os pais falando que aquele professor era uma figura muito importante, assim, na vida do adolescente. Mas, assim, os pais completamente sem entender o que poderia ter levado, né? E, às vezes, a própria escola, né? Vamos pensar assim, é isso, que tem a ver com essas relações, a gente não tem noção, né? Do quanto a gente pode fazer diferença ali também na vida das pessoas, e às vezes a gente não tá atento a isso, assim, né? Então, acho que é sempre essa ideia do quanto a gente está vinculado à vida, assim, né? De como estão os nossos afetos, as nossas relações, porque é isso, a gente estar tecido, como a gente diz, né? Uns aos outros, talvez é o que possa nos proteger e nos ligar à vida, assim, né? Isso, e isso é muito interessante, porque à medida que vocês foram falando, eu pensei em dois aspectos, que é nós estarmos mais presentes nas relações, então sermos capazes de observar e sermos sensíveis às sutis mudanças que as pessoas apresentam. Então, geralmente, falando de um contexto familiar, se o filho chega um pouco mais cabisbaixo, se um filho está um pouco mais hiperativo, então é bom chegar junto para poder ver o que está acontecendo, enfim, um pouco dessa observação e dessa presença no lar também, né? E fiquei pensando também que as relações, elas estão muito rápidas, né? Então, hoje a gente encontra a pessoa, oi, tudo bem?
a gente já força a pessoa a responder que tá tudo bem, né? E, na verdade, muitas vezes pode não estar tudo bem. E aí, também, a pessoa já entende que é tudo bem, já vamos para nossa próxima Sim, demanda, né? Só faz parte do oi, só, assim. Isso, e a pessoa... E se você quer comentar alguma coisa com a pessoa, é isso, né? Só foi uma forma de te cumprimentar. Não significa que eu tenho um tempo para te escutar, para te observar e para te acolher. E eu tive, assim, uma experiência de uma vez, uma outra história, né? No serviço clínica, enfim, a estagiária chegou para cumprimentar e falou, tudo bem? E a cliente, não tá tudo bem, enfim. E ali foi um estalo para a estagiária também entender a forma de abordar. E depois dessa experiência, eu me policio bastante. Eu não pergunto para as pessoas se tá tudo bem, eu pergunto como você está. Eu tirei o tudo bem do meu roteiro de apresentação, né? Eu trabalho em emergência faz 10 anos. E aí, o meu roteiro de apresentação olá, meu nome é Daniel, sou o médico que vai te atender, como é que eu posso te ajudar hoje? Porque o tudo bem eu já tomei na cara ali, sei lá, no segundo dia de plantão, Sim. daí eu resolvi que eu não ia mais colocar... Se eu tivesse tudo bem, eu não tava aqui. Isso, já viu a piada Isso. pronta já. E interessante que eu já sofri a piada sem falar tudo bem. Né? A pessoa já chegou com isso mentalizado. Não, quando ele perguntar se tá tudo bem, eu já vou largar a piadinha que é pra quebrar o gelo. Sim. E eu não perguntei se tava tudo bem e a pessoa falou do mesmo jeito. Mas sim, faz parte do... É interessante que é uma expressão da língua, mas ninguém tá ali a fim de ouvir tuas lamúrias. A pessoa só quer ouvir o tudo bem de resposta e seguir em frente. Isso. E aí a gente vai aprendendo com isso também a esconder o que está acontecendo com a gente, a esconder o que a gente está sentindo. E pensando na sociedade que a gente vive, entre aspas, ninguém quer estar perto de alguém que não está tudo bem, né? É complexo. É bem complexo isso, porque aí acaba que vai restringindo também a rede social de apoio da pessoa em um certo grau. A gente tem uma questão até que é uma construção social, né? Do homem jovem ter essa dificuldade de conversar sobre questões de sentimento ou questões de falha também, né? A gente tem a situação de que o homem é treinado desde pequenininho, homem não chora, portanto, você vai engolir teu choro, vai seguir em frente, vai fazer o que tu tem que fazer e pronto. E é interessante que, às vezes, é uma situação tão arraigada na sociedade que, às vezes, a pessoa vai tentar se abrir com a companheira, com um amigo e vai acabar sofrendo um rechaço, assim. A pessoa não vai ser acolhida, ela vai ser distanciada. Cara, eu não quero ficar lidando com essas questões aí. E eu lembrei agora de um dos filmes da Era do Gelo, que o personagem principal lá do Mamute vai conversar com o personagem do Tigre e eles só conversam meias palavras e sai tudo certo. E aí a esposa vai lá e fala, não, cara, você tem que falar mais. E aí quando eles falam mais, eles brigam. E aí um dos personagens fala, não, mas quando a gente tava só dizendo assim, só dando um tapinha nas costas do outro, tava tudo certo. Tudo certo. Então é uma situação que a gente tem que conseguir desenvolver as ferramentas para acolher a pessoa que está próxima da gente e ajudar ela realmente, né? Não só chutar ela ainda mais, né, numa situação que já está em sofrimento. E me faz pensar um pouco também nesse estigma relacionado à própria saúde mental, né? Que é de que, assim, a pessoa que está deprimida ou uma pessoa que tem ansiedade, ou seja, né, qualquer outra questão, é alguém que fracassou, assim, né? Na gestão das suas emoções, né? Algo nesse sentido, assim. Então, às vezes as pessoas também não querem expor, porque é isso, né? Como vão me ver? Como vai ser se souberem, né? Que eu não tô bem, que eu tô ansioso, que eu tô sentindo que eu não tô dando conta de algo, assim, né? Então, às vezes é muito difícil também isso que você falou, a gente vai, né, guardando, não, vamos dizer que tá tudo bem, porque é o que se espera socialmente e o que virá se eu disser que eu não estou bem também, né? Procurar ajuda, enfim. Isso.
E me fez lembrar a questão um pouco do modelo biomédico, onde saúde é ausência de doença, né? Isso já está sendo revisto, Sim, claro. atualizado, e isso acaba também propagando uma falsa ideia de que para você ser considerado bem-sucedido ou estar bem, quando a gente fala de saúde mental, você nunca deve ter tido um episódio de tristeza intensa, você nunca deve ter um episódio de medo, de ansiedade, enfim. Só que o sofrimento é inerente à condição humana. Então, a gente tem que pensar assim, gente, a gente está aqui para aprender a desenvolver as ferramentas para lidar com as nossas emoções, com a nossa vida, mas nenhum ser humano na face da Terra está isento. Não, até, né, pensando assim, eu fico pensando, se a gente parar para olhar para tudo que tá aí, assim, né, só alguém muito desavisado não sofre, assim, Isso. né, com as questões, assim, porque é só a gente olhar um pouco mais atentamente, né, pensando nas questões sociais, enfim, né, assim. Isso. Então, é isso, qualquer pessoa, né, que também, às vezes é isso, tem empatia, né, tem um senso de coletividade, assim, que às vezes pare para pensar um pouco, mesmo que seja, né, bom, e é isso, o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, enfim, Isso. né, às vezes pode lidar com ansiedade, com angústia, né, com episódios de tristeza, enfim, né. E faz parte da vida. Então, acho que a gente também precisa falar mais que isso faz parte da vida para ir desconstruindo essa ideia de que você sentir um momento de tristeza, você é um fracassado, você é uma pessoa que não vai ter sucesso. E eu penso muito assim, não é porque você teve um episódio de tristeza intensa ou você teve um episódio depressivo que isso vai determinar quem você é ou o seu destino. Então, muitas vezes a gente também tem essa dificuldade. Então, aquela pessoa ali teve um quadro de depressão. E isso daí não faz mais nada, não tem mais chances de desenvolver. E muito pelo contrário, às vezes essa pessoa, ela desenvolveu as ferramentas para lidar com o sofrimento dela e vai ter muito mais condição de ser bem-sucedida na vida, porque ela sabe o que é sofrer, sabe lidar com o sofrimento e muitas vezes vai ter desenvolvido resiliência, persistência, outras habilidades. E a gente também precisa entender que o sofrimento é um passo e um processo para a gente também se fortalecer nesse sentido. E falar mais isso para os adolescentes e para as crianças, né? Eu tenho percebido que qualquer coisinha que acontece é o fim do mundo, né? Eu nunca vou ser um profissional bem-sucedido porque eu tive ansiedade na adolescência, porque eu tive depressão. Mas isso é um equívoco. Às vezes você vai estar muito mais instrumentalizado para lidar com os desafios da vida do que talvez uma pessoa que foi super protegida e não teve condição de passar por isso, né? Esses dias a Elisa, que tem 8 anos, né, minha filha mais nova, eu vi no quarto dela um livro que o título era A Magia da Respiração. Daí eu assim, Elisa, o que é aquilo ali? Vamos ver. Ah, pai, eu ganhei na escola lá. Era um livro que a gente ia fazer um trabalho, mas eles deixaram de trazer para casa. Ah, legal. Vamos ler então. Aí ela sentou e a gente leu o livro inteiro. E a lógica do livro era, né, você vai ter momentos em que você vai ter um aperto no peito, um frio na barriga, mas aí você vai parar, vai respirar e você vai ver que aquilo vai passar. Os sentimentos vão e vêm, mas a gente respira e a gente melhora. O livro inteiro, assim, era um livro infantil, aqueles livros que tem uma grande ilustração e 2 frases embaixo em cada página, mas ele estava lhe dando um ferramental para a criança lidar com os seus sentimentos que a gente, como sociedade, aprendeu a entender como negativos, né? Então, essa questão da medicalização do sentimento, né? Você entender que você está hoje um pouco mais triste do que ontem, e, portanto, você tem que tomar um remédio, é com certeza algo bastante equivocado. E parte do trabalho, né, do profissional é ajudar o paciente a entender o que está dentro do limite do normal e o que já é considerado patológico, que vai precisar de alguma intervenção diferente, né? E esses ferramentais, né, que são pessoais, né? A questão de compreender a si mesmo, a questão de entender esse sentimento, a questão de respirar fundo e seguir em frente depois é algo bem interessante assim, de ter, porque é uma ferramenta que a pessoa tem o tempo todo. Ela não precisa de um receituário médico para comprar um comprimido tarja preta na farmácia para resolver isso.
Isso mesmo. E os adultos também são modelos. Então, quanto mais os adultos demonstram que sentem ansiedade, tristeza e como eles lidam com isso, mais chances a criança e o adolescente vai ter de entender, nossa, isso é algo esperado para a nossa vida e desenvolver as ferramentas necessárias. E me faz pensar um pouco também isso que você, né, a gente vem conversando aqui, dessa ideia de que a gente precisa estar feliz, né, o tempo todo e tal, e que é isso, às vezes as crianças, os adolescentes, e mesmo, né, na vida adulta, às vezes a gente vê pessoas, como você disse, assim, sem muitas ferramentas para lidar, né, com essas outras emoções que às vezes nos parecem desagradáveis, mas que têm a sua função também, né? E o quanto, como a gente falou, assim, o suicídio às vezes parece uma saída frente a um sofrimento que naquele momento é intolerável para a pessoa. Ela não consegue pensar outras maneiras de acabar com o sofrimento que não seja acabando com a vida dela, né? Colocando um fim na vida. E aí a gente sempre diz, olha, é isso, né? Se você pudesse viver sem esse sofrimento, provavelmente você iria optar por viver assim, né? A pessoa que está ali no sofrimento pensando no suicídio como uma possibilidade. E a ideia é a gente entender justamente também que, às vezes é isso, o suicídio, eu costumo falar assim, a ideia de uma solução que não é uma solução, né? Mas que a pessoa entende assim como uma solução, mas que é definitiva para um problema que possivelmente é temporário, né? E aí, às vezes, a pessoa não dá oportunidade da gente justamente pensar em outras possibilidades que tem ali. E essa é um pouco a função da psicologia, enfim, dos profissionais de saúde também, mas mesmo, né, das pessoas de modo geral, de dizer, olha, talvez você não esteja conseguindo ver saída para esse sofrimento, mas não quer dizer que não exista, né? Não quer dizer que não haja uma possibilidade para além, e é isso, vamos buscar ajuda, suporte, o que for necessário para que você consiga encontrar outras formas de lidar com o sofrimento e sair dele também, né? É interessante essa visão de não ter saída, né? Eu estava esses dias ouvindo um podcast que não tem nada a ver com suicídio especificamente, mas ele falava sobre cefaleia em salvas, que é uma doença que causa um sofrimento de dor bastante significativo, que dura ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, mas que naquele momento a pessoa está sentindo uma dor realmente muito grande, né? E é uma doença que ataca, que tem uma certa sazonalidade, a pessoa vai acabar tendo ali várias crises ao longo de um mês e depois vai passar meio que um ano bem. E é uma doença muito subdiagnosticada, porque ela é relativamente rara, mas ela causa um sofrimento muito intenso. E um dos entrevistados falou que quando ele ponderou que não viver seria melhor do que passar pela crise do outro dia, ele entrou em contato novamente com o médico que estava acompanhando ele, porque ele falou, cara, não tá dando, tá complicado no sentido de que eu prefiro não estar vivo amanhã ao invés de passar por isso de novo. E hoje ele tem acesso a um tratamento melhor, ele está com um tratamento mais adequado e ele consegue já ter ferramentas para poder lidar com isso. Mas ele estava numa situação que não era uma situação psicológica diretamente, né? Nem psiquiátrica, era uma situação neurológica, mas que estava gerando um sofrimento tamanho que começou a gerar, então, os fatores de risco e os sintomas psicológicos que são critérios para risco de suicídio, né? Interessante. E então, Daniel, conta um pouco mais pra gente, né? Sobre quais são as condições clínicas que podem afetar o risco de suicídio. Então, essa questão dessa dor crônica intensa poderia ser já um fator de risco, e quais seriam os outros? Então, a gente tem dividido assim aspectos que são clínicos, né, como transtornos mentais diretamente, fatores realmente psicológicos, psiquiátricos, né, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade. E inclusive nós temos, né, episódios sobre ansiedade, nós temos episódios sobre depressão, então são questões que permeiam o nosso dia a dia. A gente passou, nós como sociedade, nós passamos pela pandemia e eu brinco que quem não morreu enlouqueceu. Então, a gente passou por um estresse psicológico muito significativo.
A gente precisa realmente entender melhor a nossa saúde mental como um todo. Mas além, né, desses fatores clínicos diretamente psiquiátricos, também tem questões psicológicas que a gente tem que estar atento, né? Que a Fabíola falou mais cedo sobre questões de desesperança, a pessoa está ali num momento de baixa autoestima, ela está enfrentando um trauma, isso aí a gente também tem que entender que são, às vezes não vão ser diagnosticados diretamente como uma depressão, mas que podem servir como um fator desencadeante. Além das questões sociais, né? A gente teve... eu tive uma conversa com um adolescente recentemente que ela relatou que uma amiga estava ouvindo uma música e daí daqui a pouco uma mãe perguntou assim, filha, tu tem tendências homossexuais? Esse foi o termo que ela utilizou, né? Porque ela viu na música uma certa letra e daí ela começou a se questionar assim, poxa, se minha filha tá ouvindo isso aí, quem sabe ela não tem alguma tendência homossexual, e daqui a pouco o pai já veio com uma frase do tipo, não, a gente não deve ouvir essas coisas porque a gente não pode ficar dando dinheiro para esse tipo de pessoa. E daí assim, tipo, se aquela menina que tá ouvindo uma certa música tem alguma inclinação homossexual, o que ela vai falar pro pai dela que acabou de dar esse tipo de discurso? Então, tu tem já uma pressão dentro da sua casa, né, que deveria ser o ambiente mais tranquilo e mais seguro possível, e aí você... Como é que vai ser daqui a, sei lá, alguns anos, quando essa menina querer entrar num relacionamento? Como é que ela vai conversar com os pais dela? Então... tem uma série de questões que às vezes a gente não está enxergando propriamente como um fator médico, mas que são questões sociais, mas que podem levar para esse beco sem saída. Da pessoa ter essa sensação de que não há mais o que fazer, exceto desistir da vida. Esse também foi um termo que eu ouvi um adolescente usar. Que não era... Ele não falou suicídio, ele não falou se matar, ele falou desistir da vida. E... Infelizmente, a gente tem uma geração que está crescendo com uma pressão diferente. A gente comentou isso em um outro episódio até, que se você está numa sociedade onde você tem 300 pessoas, 400 pessoas, quando você é um adolescente, você é a pessoa mais linda daquelas 300 pessoas lá. Você é literalmente a pessoa mais linda ali do local. Então é fácil você ganhar a atenção, né, de um parceiro em potencial. Mas hoje você enfrenta uma exposição contra 7 bilhões de pessoas na internet, então você nunca vai ser a pessoa mais linda possível e imaginável, porque sempre vai ter alguém mais bonito que você. Você nunca vai ser a pessoa que é mais interessante, porque sempre vai ter alguém mais interessante que você. Então, acaba gerando também pressões que a gente não está preparado biologicamente para enfrentar, porque a gente não cresceu nesse ambiente, né? A gente não se desenvolveu ali. E... Além disso, a gente falou também sobre questões de eventos precipitantes, né? Como uma perda recente, uma separação, às vezes um término de relacionamento. Eu lembro de eu estar, sei lá, com 6 meses de formado e chegou um menino com 17 anos que tinha acabado de terminar um namoro e ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer. E ele só tinha terminado o namoro, ele vai sobreviver àquilo de tudo. Mas é um fator desencadeante que pode gerar um nível de sofrimento significativo e daqui a pouco a pessoa está ali pensando em terminar com a própria vida por causa disso. São situações, assim, bem importantes, e penso também que situações que envolvem doenças crônicas muito invasivas, né? Fico imaginando aqui situações de crianças e adolescentes que descobrem um diagnóstico de câncer e que o tratamento é extremamente agressivo, enfim. Não que eles tenham a ideia, né? Mas pode ser que em algum momento, em função da dor e do sofrimento, possa se tornar ali uma possibilidade. A incapacidade também progressiva também é um fator, né? Às vezes o idoso sofre bastante com depressão, idosos, né? Inclusive com o isolamento social, Sim, assim, bastante. né? Então tem crescido muito, né? Infelizmente, o índice, né, de suicídios na população idosa. Eu li uma reportagem que idosos no Japão estavam cometendo crime para poder ficar na cadeia, que era um local onde ia ter alguém que ia cuidar deles e eles iam receber comida. Então, você está numa perspectiva tão baixa, né, de expectativas sociais, e você não vai ter meios para se manter bem, que ficar preso é uma opção melhor. E daí, para ficar preso para morrer também, talvez sejam poucos passos de diferença.
É que é como se as alternativas da pessoa elas fossem se tornando cada vez mais restritas. Isso me faz pensar um pouco, assim, né? Justamente nessa questão social, né? Assim, o Japão tem essa questão, né, dos idosos, assim, que é uma questão social mesmo, né? E desse lugar também dos idosos. Mas a gente tem, por exemplo, no Brasil também, população indígena, né? E LGBTQIA+, né? São pessoas que estão mais suscetíveis, mais vulneráveis, assim, né? Ao suicídio, porque tem as questões sociais, né? Econômicas, enfim, envolvidas, assim, que a gente não pode perder de vista, né? Essa questão até, como a gente fala dos fatores desencadeantes, assim, de repente a pessoa perdeu o emprego, né? E aí, de repente, a pessoa que é a provedora da família, enfim, né? E se vê ali sem condição de seguir sendo, né? Então, são fatores que colocam as pessoas em risco e a gente precisa também pensar enquanto sociedade, assim, né? Porque daí, essa ideia, inclusive, de falar da morte por suicídio, né? Essa expressão tem a ver com a gente não responsabilizar exclusivamente o sujeito, né, de cometer o suicídio, né, entender que é um fenômeno complexo, né, como você comentou, assim, e que envolve uma série de esferas, assim, né, enfim, então, a gente trazer também esse alerta, porque é isso, assim, às vezes uma pessoa, por exemplo, tem uma doença crônica, se ela tem muita dor, se ela não tem acesso a um serviço, né, de saúde adequado, ela não tem um bom profissional acompanhando, ela não tem um tratamento digno, né, que dê conta, ela é uma pessoa que está mais em risco, né, do que aquela pessoa que vai estar amparada no seu, né, num tratamento, Sim. bem cuidada, com suporte, né, assim, é isso. Tanto que a gente falava, né, inicialmente lá mais cedo dos cuidados paliativos. Tem alguns artigos que falam, assim, que as pessoas, por exemplo, que fazem os pedidos de eutanásia são as pessoas que estão em grande sofrimento. E quando elas têm o sofrimento delas paliado, né? Elas deixam de pedir pela eutanásia, né? Então, assim, é um pouco essa ideia de que, às vezes, a pessoa está ali, está lidando com uma dor tremenda, uma doença crônica, uma doença incapacitante, e tem que lidar com uma sociedade que não está preparada e não ampara. E aí, às vezes, a morte parece mesmo uma saída, né? Então, e aí, de novo, né? Não responsabilizar a pessoa por isso, mas entender que para que ela tenha condições de uma vida digna, uma vida que ela sinta que vale a pena ser vivida também, vai depender desse conjunto aí de fatores. E entram questões realmente de uma organização como sociedade, né? A gente tem todo um processo histórico de surgimento do iluminismo e do humanismo e acabaram entrando em uma questão bastante liberal, dar liberdade para a pessoa, mas ao mesmo tempo focar muito no indivíduo. Mas a gente, como sociedade, a gente foi crescendo devagarzinho e a gente tem como prestar serviço e criar redes de apoio mais eficientes. Eu nunca vou esquecer de um caso que eu fui tratar um homem que tinha dependência química de cocaína, ele tinha 45 anos e ele sofria com esquizofrenia que nunca foi diagnosticada. Ele foi ter um contato médico aos 45 anos de idade. Ele vivia num local, numa comunidade que simplesmente o serviço de saúde falhou com ele. Mas ele sofria com alucinação auditiva e visual, ele vivia o tempo todo com medo, ele via muito vulto, ele via muitas vozes, e quando ele usava cocaína, ele parava de sentir medo. E aí eu conversei com ele, expliquei para ele que a gente ia começar um remédio, que não ia ser uma droga que ia trazer vários outros problemas, né, ao invés de uma solução, mas que a gente ia conseguir encontrar uma dose que ele ficasse bem, que ele não ia mais ouvir vozes nem ver vultos, ele também não ia mais ficar com medo. Mas eu fiquei realmente pensando muito sobre essa questão de como nós, como sociedade, infelizmente não conseguimos chegar naquela pessoa e essa pessoa que está numa situação de sofrimento nesse nível, o risco de suicídio é bastante aumentado. Sim, e tem uma frase que a Fabiola colocou: os problemas são temporários e a morte não é uma saída, né? Existem várias outras alternativas para ajudar a gente a resolver os nossos problemas.
E aconteceu isso no caso que você ilustrou, né? Então, a pessoa fazia uso da cocaína para poder resolver um problema, né? Mas existia uma outra solução que era muito mais benéfica, no sentido de trazer mais benefício do que prejuízo, que ajudou essa pessoa a sair um pouco dessa condição. E agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre como que a gente pode agir diante de uma pessoa que tentou suicídio e o pós-suicídio, né? A tentativa pós também, né? Eu acho que é pós-venção. Como que a gente pode contribuir para que as pessoas elas tenham ali condição de se restabelecerem, enfim, porque muitas vezes a gente não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, né? Então, eu vou trazer aqui um caso hipotético de uma mulher de 25 anos, enfim, que tem algumas falas e faz uma ingesta de medicamento e tá sozinha com o marido em casa. Como que esse marido pode agir? Isso aí na emergência é terça-feira no escritório, né? Uma coisa infelizmente, bastante recorrente, né? A tentativa de suicídio é uma emergência psiquiátrica por definição, né? Ela precisa realmente de acompanhamento médico imediato e essa pessoa precisa ser atendida numa emergência, né? Então, na maioria dos casos, a pessoa vai atinar de ligar para a SAMU, mas mesmo quem não faz isso acaba levando a pessoa para uma emergência e aí o médico de emergência, entra em contato com o serviço de informação toxicológica, né, que é o CIATOX, que é um serviço prestado pela UFSC a nível estadual, e no Rio Grande do Sul também existia um departamento equivalente. E a gente vai verificar o que a pessoa tomou, o que ela deixou de tomar, quanto é que ela pesa e verificar se ela chegou a atingir alguma dose tóxica de alguma das medicações que ela fez uso. Cada uma das medicações vai ter um certo protocolo de ter um determinado horário de observação, os cuidados em relação à necessidade ou não de uma intubação ou de uma internação na UTI, os exames que a gente vai ter que ver, o eletrocardiograma que a gente vai ter que fazer. Cada um tem um protocolo para ser seguido. Isso. Mas, tirando um caso bastante recente que eu atendi na noite de segunda-feira, inclusive. Era uma senhora em torno de 50 anos que tinha feito uma ingesta de 16 comprimidos de quetiapina. E ela acabou atingindo dose tóxica. Ela tinha que ficar em observação apenas 6 horas. Não era um grande período. E nada de mais grave aconteceu com ela do ponto de vista orgânico naquele momento. Mas, infelizmente, já era a quarta tentativa de suicídio. Então, era uma situação realmente que precisava de uma rede de apoio melhorada. A gente conversou com os familiares bastante, a gente solicitou a intervenção da assistência social do hospital para poder fazer um encaminhamento adequado daquele paciente, porque dali ela precisa ir imediatamente para um acompanhamento psiquiátrico. Ela não pode ir para casa, passear no parque e pensar que está tudo bem, que nada aconteceu. A gente precisa realmente tratar isso como uma emergência. Muito, muito bem. Então, em situações em que de fato a pessoa ela acaba ali tendo uma complicação mais orgânica, fisiológica, o primeiro passo é chamar ajuda médica. Então, isso é importante da gente saber. E quando a pessoa ela só está comentando uma ideia vaga, um planejamento, o que se pode fazer, Fabiola? Então, essa é uma questão, assim, que a gente até costuma avaliar muito, né? De o quão estruturada é a ideia da pessoa em relação ao suicídio, né? Porque é isso, às vezes a pessoa pensa, por exemplo, que, não, seria melhor se eu, de repente, minha vida acabasse, vamos pensar assim, né? Eu não acordasse, mas nunca pensei efetivamente em fazer algo, né? Para encerrar com a minha vida, né? Então, às vezes são situações que a gente, claro, tem que entender o quadro todo, né? O contexto todo, para pensar assim, ok, vai manter na psicoterapia, por exemplo, né? Vai encaminhar para uma psicoterapia, uma avaliação médica também, psiquiátrica, enfim, às vezes a gente fazer num nível ambulatorial, vamos pensar assim, né? Pode ser suficiente. Mas quanto mais estruturada for a ideia da pessoa, assim, no sentido, não, já sei como vai ser, já, de repente, planejei uma data, tem uma, né? E às vezes assim, vim aqui me despedir, né? Coisas assim. Não dá para sair daqui sem... sozinho, assim, né? Isso. Precisa... Tá, então, olha, é muito grave, né? Porque, assim, é isso. E às vezes a pessoa tá
tão já planejada e já pensou as formas, o meio, já tem acesso, né? A gente precisa chamar alguém da família. E eu digo assim da família, mas já teve muitas situações que eu disse, olha, quem que eu posso chamar? Porque às vezes a família também, né, pode ter É ali uma das fontes de sofrimento, né, uma série de conflitos. Então, assim, alguém que a pessoa confie, que ela aceite também, né, que a gente chame, enfim, né? E é isso, em último caso até o SAMU, né, assim, no sentido de precisar de uma intervenção mais imediata, porque se a gente deixar aquela pessoa sozinha, né, sem algum tipo de assistência, ela pode realmente tentar, né, o suicídio. Então, a gente precisa avaliar, assim, como que ela pensa sobre isso, o quanto ela já está planejada ou não, e aí sentindo assim, ok, temos tempo, né, e temos condições ainda de ir trabalhando para que a gente vá fortalecendo os vínculos, às vezes incluindo a família, pedindo as ajudas necessárias, combinando com a pessoa, assim, olha, isso, vamos tentar aqui mais um pouco, né? Tem saídas, tem possibilidades ainda que você não esteja conseguindo ver. Às vezes a gente consegue, assim, fazer esses combinados ali com a pessoa, ela entende, ela topa, ela aceita, né? Mas se a pessoa estiver muito resistente, assim, até já teve situações como eu trabalhei em hospital, de atender paciente na emergência, né? Depois de uma tentativa, que a hora que a pessoa acordou, ela falou, a hora que eu sair daqui, eu vou tentar de novo. Tá? Então, não dá para sair daqui para casa, né? A gente vai ter que encaminhar até que isso tenha se dissolvido de alguma maneira e você esteja mais em segurança para poder voltar para casa e para acompanhar em nível ambulatorial, assim, né? Porque às vezes até uma internação mesmo, né, de um tempo ali, às vezes é necessária para que, enfim, consiga se fazer um manejo, né, adequado, assim, da situação. Já teve paciente em UTI que acordou e perguntou, né, por que vocês me salvaram se o que eu queria era morrer? Então, é uma situação que definitivamente não está resolvida. A gente precisa ainda de muito trabalho para poder ajudar aquela pessoa. Assim como tem as pessoas que dizem, não, eu queria muito dormir e é isso, né? Acabei exagerando, assim, Sim. né? E claro, se colocou efetivamente em risco, mas às vezes já, ok, tá numa outra perspectiva de que a gente pode, então, já tá em acompanhamento psicológico, psiquiátrico antes? Não, vai começar agora, como é que a gente encaminha e tenta garantir que a pessoa vai ter o suporte. E um dos grandes desafios, a gente falava antes também, né, antes do podcast, assim, era a continuidade dos cuidados, né? A gente ainda tem um sistema muito voltado para essas questões agudas, mas aí a gente vai ter que pensar quem é a nossa rede, né? Que rede de apoio, não só de apoio, mas em termos de serviços, fazer os encaminhamentos e não só encaminhar assim, vai lá. Liga, verifica se a pessoa foi, né? Entra em contato com a própria rede, encaminhei, chegou aí, não chegou, faz contato com a família, né? Assim, no sentido de não só dizer, você precisa ir, ou olha que tá aqui o... Conseguiu fazer consulta, foi lá, tomou remédio, né? tá fazendo, verificar realmente. Porque às vezes é isso, a gente vai precisar construir essa rede, né? Essa rede não existe, então às vezes a gente que vai ter que, né, tecer ali, se tivesse uma rede de apoio baita, provavelmente não tinha nem chegado nesse pontão. Então, provavelmente tem muito o que fazer. Porque também é um pouco isso. Às vezes as pessoas, mas eu encaminhei. Sim, encaminhou e se perdeu, né, no caminho. Bom, mas então... não é o suficiente. E gostei bastante do que vocês falaram, porque muitas vezes as pessoas também têm um preconceito em relação à internação. Mas a gente tem que pensar assim, benefício versus prejuízo. Então, assim, a gente sempre vai estar ali na balança. Então, muitas vezes vai ser muito mais seguro, muito mais benéfico para a pessoa a internação, né? Até ela conseguir se restabelecer e oferecer, assim, um mínimo de indicativo pra gente que tá dissolvendo ali a ideia de que já tem... É uma questão também muito de perspectiva de futuro, né? Geralmente, a pessoa ela tá sem perspectiva de futuro. Então, o que você pensa em fazer semana que vem? Nada. Né? Mas se a pessoa já começa a demonstrar, não, semana que vem eu vou no trabalho, semana que vem eu vou ver a minha filha, enfim. Então, é um outro aspecto também que a gente pode estar ali observando nessa interação. E a gente está chegando ao final do nosso podcast, que apesar de ser um tema muito caro, muito difícil, entendo que é uma conversa necessária, né? Nós queremos sempre fugir de conversas difíceis, mas precisamos enfrentar as conversas difíceis
para nos tornarmos pessoas melhores, né? Não só em relação a gente, mas em relação a quem convive com a gente também. E para encerrar, eu gostaria, assim, de uma forma muito breve, que vocês resumissem, assim, nessa questão, assim, o que eu posso fazer para prevenir ou ajudar alguém que está em uma condição relacionada ao suicídio, Fabiola? Assim, uma frase. Eu diria assim, do não julgar, né? Nem quem está ouvindo sobre, e a própria pessoa, que às vezes também pode pensar sobre, né? Uhum. De evitar julgar, assim, porque é isso, às vezes a pessoa também fica culpada, né? Se sente mal por pensar isso, Uhum. poxa, como é que eu tô pensando isso, né? Ou, como a gente falou, assim, mas como que você pode pensar isso, né? Então, assim, essa ideia de um não julgamento em relação a esse assunto, da gente poder falar com mais abertura mesmo, entendendo que é da ordem do sofrimento. Isso, muito bom. E Daniel, qual que seria a sua frase, a sua orientação? Eu gostaria de deixar o meu apelo pessoal realmente, que se você está em sofrimento, por favor, busque ajuda. Existem meios para você poder melhorar, existem meios para você poder ficar bem. A gente tem profissionais médicos e profissionais da psicologia que podem e vão conseguir te ajudar a sair dessa situação. E a gente também tem no Brasil um canal bastante importante, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que atende pelo número 188, é uma ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde vai ter alguém para você pelo menos conversar. Então, se você está em sofrimento, por favor, busque ajuda. Muito obrigada. E lembre-se, falar é uma solução e pedir ajuda é um ato de coragem. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Queremos agradecer aos nossos convidados maravilhosos. Pedir para você que está aí nos escutando, nos assistindo, se você quiser fazer algum comentário, por favor, escreva, a gente vai responder. Se quiser também sugerir algum tema de podcast, anote que a gente vai analisar com carinho e buscar viabilizar ali o tema que você quer que a gente converse nos nossos próximos episódios. Então, compartilhe com pessoas que você entende que irão se beneficiar desse episódio de hoje e busque sempre ter ali em mãos, né, o número do CVV, que é 188. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos comentários, nossas redes sociais. Se quiserem, também podem procurar a Fabiola no Instagram e o Daniel lá no Instituto Perspectivas. Um abraço e até breve.